Então hoje está conosco o Roberto, que veio, né, agradavelmente nos trazer a sua palestra, a sua palavra, né? E o Roberto é um menino muito querido, faz parte do Fé e Esperança, companheiro lá do nosso Seara. Então eu gostaria de deixar com ele, Roberto, a palavra, que ele possa nos trazer a luz da doutrina a partir de agora. Queridos amigos, nosso abraço fraterno a todos. É com muita alegria, mais que alegria, com muita felicidade, que eu me encontro aqui com vocês, nesta noite, nesta casa, pelo convite muito querido que nos foi feito, e que muita alegria nos traz realmente estar aqui. Estava brincando antes que só faltava pegar a vassoura aqui para me sentir em casa, para dar uma varrida aqui também, né? Isso é bom. Eu gosto de me sentir em casa e aqui a gente se sente bem em casa nesta sociedade tão fraterna, tão amiga nossa. Nós fomos convidados hoje para falar de um tema que foi título do nosso livro mais recente, Para Bem Viver. É um livro que nós tivemos a oportunidade de lançar através da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, fez parte do grupo do livro, de muitos que vocês participam, né, devem ter recebido, e que também me trouxe muitas alegrias, me traz muitas alegrias, porque traz a oportunidade também de conversar e conhecer outros irmãos, quando somos convidados para divulgar a obra, né? Mas o mais importante de que lançar livro ou qualquer outra coisa nesse sentido, é que a mensagem que a gente estude, que a gente passe, possa chegar aos nossos corações e possa fazer com que nós nos modifiquemos interiormente. Esse é o objetivo da doutrina espírita. O nosso objetivo é bem viver. Eu gosto de fazer uma diferenciação, quem lê o livro ali na parte introdutória, a gente às vezes confunde, dentro da minha ideia de conceituação, bem viver e viver bem. E eu gosto de diferenciar as duas. Não que sejam diferentes, mas para a gente entender do que nós estamos falando. Quando a gente fala em viver bem, normalmente a gente está dizendo alguma coisa ligada ao nosso estilo de vida. Está relativo normalmente com as coisas exteriores. Porque a gente pode dizer assim, não, fulano sim, fulano vive bem. O que a gente está se referindo a ele? É porque ele tem uma boa casa, um bom emprego, um bom carro, um saldo no banco, não tem preocupação financeira. E eu gosto de brincar, é como tem aquela vida de Facebook, a vida sem problemas, aparentemente, né? O viver bem. Mas quando eu falo a palavra bem viver, que é o título do nosso livro, a gente está relacionando isso mais com o nosso mundo íntimo, com a nossa alma, com o espírito imortal que nós somos. Então, quando eu digo para uma pessoa no bem viver, é porque ela está em paz de consciência, numa paz interior, vive em harmonia com o mundo e com as pessoas. Ela está em consciência tranquila. Então essa é a diferenciação que eu gosto de fazer. As duas, elas não são incompatíveis uma com a outra. Eu posso viver bem e bem viver, mas também não são necessariamente relacionados. Então é muito importante, o que nós estamos buscando falar nesta noite é essa busca dessa paz interior, desse estado da alma em harmonia. Porque no fundo o que todos nós queremos, na realidade, é ser feliz. E o problema é aonde encontrar, é a busca dessa felicidade. Quando eu falo em bem viver, eu estou fazendo como um sinônimo de felicidade, nessa busca do mundo interior nosso. Porque nós temos várias formas de enxergar a felicidade. E eu fui buscar 3 fórmulas básicas para nós começarmos a nossa fala. Buscando nos grandes pensadores da humanidade. Se nós vamos buscar lá em Platão, aquele nobre filósofo, discípulo de Sócrates, ele nos diz que a nossa vida, ela é movida pelo desejo. Você tem amor, você se mexe, se movimenta, quando você tem algo que deseja.
Parece interessante, parece uma coisa, a gente às vezes não compreende muito bem isso, mas essa filosofia ela é muito atual no dia de hoje. Você deseja aquilo que não tem, logicamente. Se você já tem, você não deseja mais ter, você já tem em sua posse. Então você só se movimenta porque você tem desejos. Nós vamos entender quando usamos a expressão amor platônico, né? Vem dessa filosofia. Amor platônico seria aquele amor nunca alcançável. Você está sempre desejando, você não vai conseguir conquistá-lo, mas é o que move você. E nós desejamos assim coisas, desejamos pessoas, desejamos situações. Aquilo que te faz levantar na cama pela manhã é aquilo que você deseja. Então você deseja, você ama aquilo que você deseja, porque você ainda não tem. É uma filosofia, é uma forma de pensar. Mas será que a nossa felicidade, o nosso amor, aquilo que nos move, é realmente somente o desejo? Vamos pensar um pouquinho no nosso filho. Quem já teve filho pequeno ainda tem, sabe que quando ele deseja ardentemente um brinquedo novo, ou um celular, alguma coisa moderna agora, ele faz de tudo para conseguir aquele brinquedo, aquele presente que ele almeja. Até lava louça se a gente mandar, é capaz de fazer essas coisas em casa, que ele não faz normalmente. Mas, à medida que ele ganhou aquele brinquedo, aquele presente, em pouco tempo ele fica esquecido daquele brinquedo. Às vezes é jogado no fundo de uma gaveta, de um armário. É interessante isso. E se nós vamos ver, às vezes como adulto nós ainda agimos assim. Imagina assim, nós almejamos um carro, sei lá, qualquer marca que for. E a gente faz de tudo para conquistar aquele carro, aquela casa, aquela TV de mais polegadas. A gente, às vezes, trabalha até a mais para conquistar aquilo. Mas depois que a gente conquista, aquilo até às vezes perde interesse para nós. É o amor platônico. Se a gente analisar, a nossa sociedade hoje ainda está nesse convite de passar a vida inteira perseguindo metas, sempre desejando algo que você não tem. Porque, dentro dessa filosofia, o melhor ainda está por chegar. Se você ainda não está bem, é porque você não conquistou aquilo aí. As nossas propagandas são muito claras a respeito disso. Então nós vamos, desde a escola, faculdade, no trabalho, sempre almejando algo a mais, achando que, não, na próxima conquista, aí eu vou encontrar a felicidade. Aí eu vou conseguir me estabilizar. E se a gente não parar para pensar, chega aos 80 anos, a vida passou sem perceber, e você continua ainda esperando que na próxima esquina você vai encontrar a felicidade, o bem viver. Só que daí você já está, talvez numa cama, enfermo, e o próximo passo, qual é que é? É a morte, é a desencarnação. E ainda assim, pode chegar alguém e dizer, não fique triste, o melhor ainda está por vir. Botando mais longe ainda esse estado de felicidade que nós desejamos, que almejamos todos. Alguma coisa está errada nessa filosofia, porque o bem viver e a felicidade, eles não podem estar distante nem fora de nós. Não pode estar nessa condição. A felicidade não pode ser como alguns almejam às 18 horas da sexta-feira, que é quando ele não tem mais compromisso de trabalho, aí vai ter o happy hour. E a vida toda pode ser um happy hour, não naquelas 18 horas da sexta-feira, quando vai se reunir com os amigos em um bar, alguma coisa para festejar a semana que acabou. Então vem Aristóteles, o nosso segundo filósofo da história, da nossa história, discípulo de Platão, e ele vem dar uma ideia diferente. Ele vem dizer, não, a vida não é movida pelo desejo de conquistar aquilo que você não tem. Não pode ser isso. E ele vem com uma outra ideia, ele diz que felicidade e viver é curtir aquilo que você tem. Isso é alegria, você tem e você estar feliz com aquilo que você tem. Aí nós vamos conhecer, enquanto Platão era o amor eros, em Aristóteles vem o amor filia. É o
filia é esse amor de alegria pelo que você tem. Parece muito interessante essa filosofia, realmente ela é, mas ela também tem algumas coisas que às vezes a gente não entende muito bem. Porque daí nós vamos olhar, ser alegre com o que eu tenho, mas eu olho para a minha vida e vejo que nem tudo que eu tenho me alegra. Às vezes a minha saúde está péssima, às vezes o meu relacionamento está desestruturado, eu tenho um emprego frustrante, eu tenho muitas angústias, solidão. A minha vida é tão sem graça. Como ser feliz assim? Aristóteles também não pode estar certo, na acepção profunda da palavra, porque estão certos em alguns aspectos da vida. Claro que é importante nós desejarmos, sempre almejarmos algo a mais. Claro que é importante nós estarmos felizes com o que nós temos, mas há algo aí que não soa bem nos nossos ouvidos. Essas duas propostas que citamos, elas têm um grave erro na sua construção, na sua origem. Ela centraliza a felicidade e objetiva a nossa vida no eu, no ego, no egoísmo, no egocentrismo. E aí nós já, com uma leitura um pouquinho mais aprofundada, vamos entender que a experiência que nós temos da vida, já entendemos que qualquer felicidade baseada no egoísmo, ou seja, somente nas minhas satisfações sendo atendidas, seja através do desejo, seja estar feliz com a situação que eu estou, nenhuma delas pode proporcionar bem viver e uma felicidade plena. Não pode estar aí a nossa felicidade, nem o nosso sentido da vida. Tem que haver algo mais. Tem que haver algo mais, um propósito maior para a nossa vida do que somente satisfazer os nossos desejos, as nossas necessidades. E aí vem a proposta do maior filósofo de todos, que é Jesus. Uma proposta que sobrepõe a essas duas que já citamos. Ele nos diz de que a felicidade, o bem viver, o sentido da vida não tem somente relação conosco, mas tem uma relação com o outro também. Tira da esfera do somente eu, da situação que eu estou, para estar numa condição de bem viver, de felicidade, de motivação para a vida. Jesus vem nos dizer de que há uma proposta. Quando você enxerga o outro e para de olhar só para si, você procura no outro auxiliá-lo para diminuir o seu sofrimento, as suas dificuldades. Se você procura dar a ele um volume maior de felicidade, você deixa de olhar só para si. Você procura atender às necessidades do outro. Então, sai um pouco do foco de si, de Aristóteles e de Platão, e começamos a olhar para fora de nós. Aí, esse é o amor, na palavra grega, o amor ágape, que é o altruísmo, o genuíno altruísmo. A questão principal, então, muda de foco. Muda o sentido do que é desejo e o que é alegria, que Platão e Sócrates nos falavam. Porque nós começamos a enxergar um mundo maior, sai do nosso pequeno mundo, do nosso umbigo, podemos dizer assim. E se começarmos a analisar mais profundamente, nós vamos ver que no fundo, na base da nossa vida, dos nossos propósitos, estão os relacionamentos. Tudo na nossa vida gira em relacionamento. Não gira em coisas materiais, mas em relacionamentos. E nos três relacionamentos básicos da existência de todo ser: o relacionamento com o próximo, o relacionamento conosco mesmo e o relacionamento com Deus. Aí nós fomos buscar numa mensagem psicografada lá no Ceará do Mestre, em 2012, um espírito chamado Um Amigo, ele não deu uma denominação, um nome próprio. Nessa mensagem ele colocou o título O que é necessário. E o trechinho da mensagem que eu peguei inclusive para tirar o nome do livro que a gente publicou, ele diz assim, só vou usar esse pequeno trecho, que vai servir como base para o livro e para a nossa exposição. Para bem viver é necessário aprender a conviver, desenvolver a gratidão e
compreender por que se vive. Ele deu 3 pontos para nós aprendermos a bem viver, em qualquer situação que nós estamos na vida. Então nós vamos dividir esses 3 pontinhos e vamos conversar um pouco nesta noite. O primeiro passo que ele nos fala é que para bem viver está necessariamente a boa convivência. E isso é muito lógico para nós. Porque não há possibilidade de você bem viver se você não bem convive com o teu próximo. Quem é que vai conseguir bem viver se não consegue conviver dentro de casa, no seu trabalho, no seu centro espírita, na sua sociedade? Então o questionamento que nós fazemos é como estão os nossos relacionamentos no dia a dia. É importante fazer essa reflexão. Se eu quero um bem viver, como está a minha convivência? Como eu me relaciono com o meu próximo? Como é que é a minha relação com as outras pessoas, em qualquer ambiente? O que move o relacionamento que eu tenho com o outro? Isso é uma pergunta importante. Porque às vezes eu tenho relacionamentos com o outro por interesses pessoais, por interesses materiais, com vantagens que eu terei. Ou será que eu tenho relacionamento com o outro pelo bem que eu possa proporcionar ao outro também? Dentro dessa filosofia de bem conviver. E uma pergunta que nós temos que levar junto conosco. Você consegue conviver bem com o outro sem querer modificá-lo? Esse é o grande desafio. Não é deixar de querer ajudá-lo, que a pessoa consiga evoluir como nós. Esse é o nosso papel. Mas você querer modificar alguém na sua convivência é porque você não consegue aceitar aquele ser como ele é. E você tira o direito dele ser. E você quer o direito de ser como você é, mas não dá ao outro esse direito. Então nós temos que começar a analisar dentro desse primeiro passo da boa convivência, como está o nosso relacionamento. Porque a questão 893 do Livro dos Espíritos, uma pergunta que nós temos que trabalhar muito nela, hoje não vai ser esse momento da noite, só vamos dar uma pincelada nela. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Pergunta Allan Kardec para os Espíritos. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? E essa pergunta, o que tem a ver com o bem viver? Olha, ele está falando em virtudes, o que tem a ver com o bem viver? Porque necessariamente a base da felicidade não pode estar no vício. Então tem que estar nas virtudes. Sem descobrir qual é a maior virtude, nós vamos estar conquistando a base da nossa felicidade, do nosso bem viver. O que os Espíritos respondem? Resumidamente, eles dizem que todas as virtudes têm seu mérito. Então qualquer conquista que nós vamos tendo, já dá um crescimento de bem-estar dentro de nós. Mas eles dão uma dica muito importante. Mas a sublimidade consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Você sacrificar o seu interesse pessoal pelo bem do próximo. Sem segundas intenções. Esse é o relacionamento que os Espíritos nos convidam a ter com o nosso próximo. E dizem assim, a mais meritória de todas as virtudes é a que se baseia na mais desinteressada caridade. É interessante essa questão, porque ela envolve diretamente a nossa convivência com o outro. Eu dou uma dica para vocês, se não puder assistir pelo YouTube em casa, botar como título no YouTube O Pequeno Anjo da Colômbia, vai aparecer a história de Albeiro Vargas, um menino com 8 anos de idade, entrando pelas favelas na Colômbia, que são semelhantes das favelas brasileiras. Um menino pobre, ele não morava nessa favela, mas subindo as favelas viu muitos idosos abandonados. E vocês olhando as imagens se chocam com isso, né? E pelo amor que ele tinha para aqueles idosos, e ele mobiliza toda uma sociedade. Ele tinha 8 anos de idade. Mobilizou amigos da mesma idade e adultos, mas o time dele era de crianças, para atender aqueles idosos. Hoje ele está por volta de 40 anos de idade, tem os vídeos que continuam um pouco a trajetória dele, ele continua como um pequeno anjo da Colômbia. É alguém que entendeu a proposta de Jesus. Eu
dou essa dica porque vale a pena assistir esse vídeo. Botem o Pequeno Anjo da Colômbia que vocês vão enxergar isso. Fez sacrifícios, deixou o seu interesse pessoal para atender ao próximo. Nós fazemos sacrifícios? Sim, fazemos. Normalmente, por interesses nossos. Por exemplo, a gente quer passar num concurso, num vestibular, a gente sacrifica uma vida de festa, de lazer com a família e sacrifica para passar. É um sacrifício, faz parte. Mas a gente é tão egoísta que só sacrifica por si mesmo? Será que não é possível nós fazermos o bem ao nosso próximo sem nenhum interesse pessoal? E eu vou dar um exemplo para vocês, não me respondam, mas vamos ver que a gente tem uma caminhada também. É um exemplo muito radical, hipotético. Vamos dizer que você tem um filho pequenininho e é diagnosticado nele uma doença que o levará à morte em pouco tempo. Só há uma maneira de salvá-lo: você doar um órgão seu. Só que esse órgão é vital. Se você doar, você morre. É um exemplo hipotético. Isso não é possível nós fazer. Nós darmos um órgão nosso para alguém sobreviver, seja nosso filho. Por isso que é uma hipótese muito absurda, mas que é para a gente colocar na nossa mente. Então você, para salvar seu filho, você tem que dar, vamos dizer, o seu coração para ele e você vai morrer. Você daria? Você doaria seu órgão? Se você respondeu sim, você tem uma boa base, uma boa ideia do que é esse amor que Jesus dá. Esse amor que Ele nos mostra, esse amor incondicional que Ele nos deu. E que nós, provavelmente, daríamos por um ser, porque nós não ganharíamos nada, perderíamos a vida. Então, de certa forma, nós sabemos fazer sacrifício pelo outro, inclusive dando a nossa vida. Nesse aspecto, nesse exemplo radical. Porque alguém pode alegar, mas é seu filho, você o ama. Muito bem. Mas é o início desse amor, porque o desafio agora, e é o desafio que Jesus nos convida, é nós começarmos a desenvolver esse amor pelas outras pessoas também. Não só por aqueles que têm o nosso sobrenome, não só por aqueles que são da mesma cor de pele, da mesma religião, da mesma nacionalidade. Não, por toda a humanidade. Porque esse é o amor que nós estamos aprendendo a desenvolver. Porque esse é o amor que vai nos dar o bem-estar, o bem-viver. Porque o bem-viver é a base dele é o altruísmo, o amor ágape. Quando nós começarmos a compreender que felicidade é aprender a cooperar para o bem-estar do outro, nós começamos a abandonar um pouco mais da questão egóica dentro de nós. Porque nós não nos sentimos não tão bem, porque sempre alguma coisinha de nós está ruim. Isso é natural. Mas só que daí você para de olhar para dentro de você um pouco e começa a olhar para fora. O budismo nos diz também, amar é desejar a felicidade do outro. Isso é muito interessante, porque isso vai dando para nós um sentido para a nossa vida. E isso é o segundo passo que aquele Espírito nos dá. Nós descobrimos o propósito da vida. Compreender o que é a vida. Essa base do propósito da vida é o segundo relacionamento. É o relacionamento conosco mesmo. Enquanto que o primeiro relacionamento com o outro, esse é conosco mesmo. Será que nós já aprendemos a nos aceitar como somos? Será que a gente consegue aprender a se auto-perdoar nos seus equívocos? Auto-perdão, logicamente, não é a gente passar a mão na cabeça e continuar errando. Não, é perdoar aquilo que fizemos e reparar o equívoco. Porque isso é um aprendizado de um auto-amor, que não tem nada a ver com egoísmo. E esse auto-amor faz com que a gente sinta a necessidade de nos melhorarmos. Não nos acomodarmos na situação que estamos. Será que nós conseguimos identificar já os propósitos para a nossa vida? Que valor a vida tem para você? Porque é necessário nós aprendermos a dar valor para a vida. E isso é o diferencial na nossa existência. Porque
de forma geral, há duas maneiras de sobreviver. Aliás, duas maneiras de se viver. Duas maneiras de se viver. A primeira delas, podemos colocar como sobreviver. O que é sobreviver? É você resolver os problemas que surgem. É você evitar o sofrimento. E é você procurar o prazer. Por que isso é sobreviver? Porque, meus amigos, não se ofendam, mas isso uma vaca também faz. Ela tem capacidade de enfrentar os problemas que surgem, resolver dentro das suas condições, evitar o sofrimento e procurar o prazer. Porque uma vaca, quando está no sol muito forte, ela está sofrendo, ela vai buscar uma sombra. Se ela está com o pasto muito verde, muito seco, ela vai buscar um pasto verde. Vai buscar uma água fresca. Então ela resolve os seus problemas, evita o sofrimento e procura o prazer. Nós somos muito mais que um animal irracional. Só sobreviver não é mais para nós. Isso era nos reinos inferiores da criação. Nós temos que ter, não mais só o sobreviver, mas fazer da vida algo significativo. E isso é nós começarmos a compreender os propósitos da vida. A vida tem um fim em si. Ela tem uma finalidade, mas ela não é um fim em si. Ela é um meio para nós atingirmos um fim. Quando nós começamos a entender a luz da doutrina espírita, a reencarnação, estamos entendendo que essa é uma proposta, é uma etapa da nossa evolução. Para que essa etapa? Para nós atingirmos um fim. Um fim como, não fim final, mas como finalidade, que é a perfeição relativa do Espírito, para todos nós. Então nós começamos a entender propósitos diferentes do que aquele que somente sobrevive. Aquele que só busca a satisfação da alimentação, do sexo, da matéria. Nós vamos além disso, ou devemos ir além disso. E esses propósitos passam por duas etapas, ou dois caminhos, juntos. Desenvolvimento de si mesmo, tornar-se melhor a cada dia naquilo que você faz. Independente do que você faz, você fazer da melhor forma e melhorar cada vez mais. E trabalhar em benefício do próximo. Aquele amor ágape, aquele amor altruísta. Aí você começa a identificar propósitos na sua vida. Não desmerecendo as conquistas materiais que fazem parte do processo. Mas aquilo não é a finalidade. Não é aquilo que vai dar o seu bem viver. Aquilo pode dar algumas alegrias, mas não uma felicidade plena. A doutrina espírita, completando no mês de abril 160 anos o lançamento do Livro dos Espíritos, nos dá esse sentido mais profundo para a vida. Aquelas velhas perguntas da filosofia: o que somos? Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Por que aparentemente alguns sofrem mais do que outros? Por que alguns morrem tão cedo e outros às vezes duram 100 anos ou mais? O que explica as nossas diferenças? Aonde a justiça divina nessas diferenças? E a doutrina espírita com a reencarnação, nos dando entendimento da lei de causa e efeito, do processo de evolução contínua do espírito imortal através das reencarnações, nós conseguimos entender a justiça e o amor do Pai atuando sobre todos nós. A doutrina espírita responde então a grave questão, como aquele filósofo Leon Denis, espírita, nos diz no seu livro, o problema do ser, do destino e da dor. Nós compreendemos essa situação, clareando a nossa mente. E aí, passando para o terceiro passo, que o Espírito nos diz, desenvolver a gratidão. A gratidão agora, nós trazendo para o âmbito do nosso relacionamento com Deus. Relacionamento com o outro, relacionamento conosco mesmo e relacionamento com Deus. E aí aquela mensagem, lida no início, que nós não combinamos, né, do outro, cai bem a calhar. Tudo que nós temos, que achamos que é nosso, na realidade não é nosso. Tudo é um empréstimo de Deus. Inclusive o nosso corpo. Que a gente diz, não, esse é meu corpo. Não é. Porque em algum momento nós vamos ter que deixar para trás ele.
Não tem nada que não seja nosso, a não ser as conquistas morais, intelectuais que vamos adquirindo. O bem que nós fazemos. Há uma historinha, rapidamente contando. Certa vez um fazendeiro foi na missa dominical, lá na sua paróquia, lá no interior. E o padre falando de devemos agradecer a Deus a tudo que temos, né, que o Pai é bondoso e tal, e tal. E aquilo incomodou o fazendeiro. Ele disse, mas eu vou desmascarar essa fala do padre. E eu vou convidar para almoçar lá em casa. Era domingo, né? Diz que os padres gostam muito de comer, né? Não sei se é antigamente, né? E foi o padre para o almoço, sabendo que ia ser um almoço muito bom, mas antes de almoçar, ou melhor, almoçaram, porque ia demorar o que ele queria fazer, almoçaram primeiro. Ele disse, agora nós vamos dar uma volta na minha fazenda. E saíram cedo da tarde, com a caminhonete, e andaram, e voltaram, fim da tarde voltaram, escurecendo. E aí o fazendeiro disse para o padre assim, padre, mostrou como é que chama a escritura, né? Dizendo assim, padre, isso aqui é meu, padre, está aqui, ó, tudo que o senhor viu aqui é meu. Como é que o senhor disse que é de Deus? Aí o padre só disse o seguinte, então tá bom, daqui a 50 anos nós conversamos de novo. Porque os dois vão estar desencarnados, não vai ser aqui, né? Vai ser depois da morte, com certeza a fazenda não é mais dele. Então é uma brincadeira para a gente entender que realmente nem o filho é nosso, nem o netinho é nosso, né? É um filho de Deus, né? Está nas nossas mãos para nós cuidarmos da melhor forma possível. Então, se tudo é um empréstimo do Criador, a tudo devemos gratidão. Como diz Paulo na carta aos Tessalonicenses, em tudo dai graça ao Senhor. E é realmente isso, inclusive nas situações da vida. Por que a gratidão a Deus é tão importante? Porque ela vai tornar o nosso relacionamento com Deus numa forma saudável. Nós vamos conversar com o Pai de uma forma amorosa, entendendo a justiça e a bondade desse Pai. Porque não é possível nós bem vivermos se nosso relacionamento com o Criador é de desconfiança, de revolta ou de descrença. Por isso que as pessoas se desesperam, porque não conseguem se relacionar bem com o Pai. Se queixam das coisas porque não compreendem. Acham que Deus está sendo injusto. Por que isso bateu na minha porta? Por que essa doença na minha família e não na família do vizinho? Ele sempre quer empurrar para o lado, não na nossa casa, vamos botar sempre para o lado. E por que o vizinho tem um carro melhor que o meu? Aí eu quero puxar para o meu lado. Sempre parece que as coisas estão erradas. Não, está tudo dentro da coisa certa. Então a gratidão não é questão de um gesto ou de um comportamento, mas de um estado de espírito. Então é a compreensão desse Pai que nos cuida de uma forma amorosa, que nos dá aquilo que é necessário, que não comete injustiça nenhuma conosco nem com ninguém. E a nossa forma de relacionar em gratidão ao Pai é cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso próximo e de toda a criação divina. Então aprendemos a cuidar do meio ambiente de uma forma serena, sem cobrança, fazendo a nossa parte, aquilo que nos compete no mundo. As bases do bem viver, portanto, meus amigos, não dependem de fatores exteriores. E muitas vezes eles podem até estar extremamente desfavoráveis, mas de uma condição interior. Porque bem viver e felicidade são condições além de uma simples alegria. Alegria, nós temos que viver com alegria também. Momentos de alegria fazem parte da nossa vida. Mas mesmo no momento de dor ou de sofrimento, nós não podemos perder o bem viver e essa felicidade. Então, o contrário de tristeza não é felicidade. É a compreensão do que estamos fazendo aqui. Então, isso trata-se de uma decisão nossa, de uma escolha pessoal, de uma atitude que nós temos que fazer. Porque se nós temos uma chance de ser feliz, não é quando acontecer algo, mas é agora, é nesse momento. E eu digo mais ainda, meus amigos, é nesse momento exato, nesse espaço que estamos vivendo agora, durante essa palestra. Porque se a gente achar que a felicidade, não, depois que acabar a palestra eu vou estar em casa, eu vou estar feliz, ou amanhã, ou depois que eu conquistar isso, eu não estou compreendendo bem a lógica da vida. Ou nós somos felizes agora, ou não seremos em nenhum outro lugar.
E se nós estamos felizes nesse momento agora, é porque nós compreendemos que ser feliz é se sentir bem aonde nós estamos, da maneira que estamos vivendo, e vivendo bem esse momento presente, apesar de muitos de nós estarem passando, às vezes, por dores bastante fortes. Se nós entendemos que esse momento é de felicidade, é porque esse momento não vai se repetir jamais. É um momento único. Nós podemos até marcar para a semana que vem, na segunda-feira, no mesmo horário, a mesma palestra, nós ficarmos nas mesmas posições, o mesmo palestrante, o mesmo tema. Não vai ser igual. Vai ser uma semana de diferença. Vai ser uma semana de experiência, uma semana de dor, de alegria, e nós vamos estar diferentes. Então isso é importante, valorizar esse momento presente, porque cada momento é único e inigualável. Eu posso e devo fazer o melhor naquilo que eu estou fazendo, naquele momento. Hoje, vocês, meus irmãos, estão assistindo a palestra. Então, a melhor forma de ficar é nós estarmos presentes de corpo e alma aqui. Hoje eu estou falando, então o que eu posso fazer melhor é expor da melhor forma possível aquilo que eu compreendo. Porque o chamado da vida para todos nós é: faça o seu melhor. Faça o seu melhor para que a vida possa ter graça. Faça o seu melhor para que eu possa me sentir bem. Faça o seu melhor para que eu possa bem viver. Porque a vida tem um gosto. Não sei se vocês sabem. Sabem qual é o gosto da vida? Se você for numa padaria, você gosta de torta de morango, você vai encomendar uma torta de morango. Aí o confeiteiro fala, você leva para casa, come a torta e ela tem gosto de abacaxi. E aí o que você faz? Não, essa torta não é de morango. Eu não quero essa torta. Vai lá no confeiteiro e diz, olha, essa torta não é de morango, eu quero uma outra. Ela pode estar até cor de rosa, mas não é. Fez alguma coisa diferente ali. E você troca de torta. Pois a vida tem um gosto. E o gosto da vida é de gosto de felicidade. Se nós não estamos sentindo esse gosto de felicidade na nossa vida, é que nós pegamos uma torta errada. A vida não é essa. Você está com muita amargura na sua vida, você está com muita queixa, muita revolta. Pense um pouquinho, repense, faça outras análises. Procure encontrar que a vida toda nossa, o gosto é de felicidade. Não confundir com alegria, com momentos de alegria que fazem parte, mas não é a gente ficar sorridente todo o tempo, mas viver nesse bem-estar, apesar das dificuldades que estamos passando. A felicidade, essa frase é de um pensador paulista, diz assim, a felicidade é como um pequeno instante na vida que nós queremos que nunca acabe. É interessante isso. Mas como sabemos que esse instante vai acabar, porque os instantes se modificam, nós temos que utilizar a inteligência para que esse momento, esse bem-estar se perpetue. É possível isso? É. Como é que a gente pode fazer? Procurando repetir em nós, você identifica aquele momento quando você esteve num instante pequeno, que você não queria que acabasse, mas ele acabou. Aí você identifica dentro de você as suas condições interiores daquele momento. E você reproduz dentro de você. Porque as exteriores não vão se repetir de novo, mas as interiores só dependem de você. Então, quando você teve uma ação no bem, por exemplo, que lhe deu uma sensação tão boa, permaneça nessa sensação, continuando praticando ações no bem. Porque a nossa vida ela é cheia de desafios. Ela é multicolorida e ela é intrinsecamente feliz. Há uma frase comum que depois um palestrante espírita escreveu um livro, que eu nunca li o livro, mas eu gosto do título do livro. Ele diz assim, a vida é simples, nós é que complicamos. E é verdade, complicamos muito a nossa vida. Vamos começar a utilizar da sabedoria para sabermos manter esse bem viver, esse bem-estar. Temos que aprender a relacionar com a realidade coerentemente como ela é. Como é que a realidade é? Nós já sabemos a impermanência das coisas.
Tudo modifica. Situações, pessoas, circunstâncias, modifica a cada minuto. Então, as coisas não são permanentes. Isso é uma sabedoria para entender. Que nada vai ficar daquela forma. Nem as coisas que nos trouxeram alegria, nem as coisas que nos são tristeza. Tudo se transforma. E a gente tem que estar se transformando também, se adequando a essa situação. E a outra sabedoria é que a realidade é subjetiva. Nós achamos que o que nós estamos enxergando é a realidade. Não, esse é o nosso ponto de vista das coisas. O outro está olhando para um outro ponto de vista. E quando a gente vai aprender de que, juntando o ponto de vista, nós começamos a ter uma noção maior da vida e da realidade, nós começamos a não julgar mais aos outros, a não condenar mais ninguém e conseguimos manter uma estabilidade no humor, na nossa paz. Nós, usando o pensamento budista, temos que nos analisar a nossa vida e os seus propósitos. E ele é um poema em tibetano, que eu vou fazer em português, porque além de eu não falar tibetano, ninguém entende aqui também, né? Então eu vou fazer em português, nós vamos entender mais facilmente. Esse pensamento tem mais de 400 anos. E ele diz assim: pensando em fazer, se passaram 20 anos. Não consegui, se passaram 20 anos. Ai, porque não fiz, se passaram 20 anos. Assim, se passaram 60 anos. Esta é a biografia de uma vida vazia. Às vezes acontece isso. A vida passa, a gente dá conta, eu já passei dos 50, né? Daqui a pouco passou de 60, está nos 80, e diz, meu Deus, passou a vida, passou. E a gente pode acrescentar, porque hoje nós temos uma expectativa de vida maior, nós podemos dizer assim, não pensando em fazer, se passaram 20 anos. Aí se passam 80 anos de uma vida vazia. Então, se nós temos algo a fazer, meus amigos, temos que começar agora, hoje, não deixar para amanhã, porque a vida pode escorrer pelos dedos. E a gente chegar no mundo espiritual, às vezes com a bagagem vazia. Nunca é cedo ou tarde demais para começar algo nobre. Sempre há uma chance de recomeçar, de perdoar, de pedir perdão, de fazer algo diferente, independente da idade, da sua condição econômica. Porque bem viver é transformar nossa vida em algo produtivo. Mas não pensemos em coisas da matéria, do trabalho. Não é produtivo de dinheiro, de matéria. É produtivo de bem, produzir o bem. Vivendo a cada dia como um dia especial na nossa vida, como um presente, escolhendo a felicidade. Então, se você soube estar feliz agora, nem que essa experiência tenha sido por alguns instantes, nesta noite que estamos aqui, isso tudo já serviu para alguma coisa. Você já sabe que é possível estender esses momentos e manter uma vida longa e feliz. Porque você já encontrou a sua fórmula particular de bem viver. E ela é sempre baseada em princípios, na ética e principalmente no amor genuíno. São coisas simples. São ensinamentos que existem há centenas, há milhares de anos. Mas nós ainda estamos aprendendo. Que bom que estamos aprendendo. Não desistamos. Porque a grande falha do ser humano é ele chegar até um certo ponto e quando às vezes está próximo da linha de chegada, ele desiste. Desiste porque cansou, porque não encontrou ainda as respostas que ele queria. Mas persista mais um pouco, que logo ali você vai encontrar a resposta que precisa. E assim, meus amigos, mais uma vez eu agradeço a presença, o carinho de todos, né, ao convite da casa, feito pelo Wilson, Luiz, e que possamos aproveitar bem essa doutrina espírita. Porque o Espiritismo não é o fim na nossa vida, ele é o meio para nós chegarmos ao fim, que é a nossa perfeição relativa. Muito obrigado, mais uma vez.